Bom dia! Como vocês estão, coaches? Estamos aqui nessa manhã de terça-feira, mais uma manhã para falar do nosso negócio de coaching, da nossa evolução, do nosso crescimento. Hoje eu quero falar com vocês sobre os 5 desafios da vida de um coaching, né? E o que fazer, né? O que fazer para superar esses desafios, como lidar com esses desafios. Então, se você conhece um coach que merece saber essas dicas de como encarar esses desafios da nossa profissão que diariamente podem chegar, compartilha essa live. Eu estou aqui também compartilhando essa live com os meus contatos e que você possa compartilhar daí também. Bom dia, Neide, bom dia, Ana, que bom que vocês estão chegando por aqui. Vamos compartilhar essa live. Hoje tem conteúdo incrível, hoje tem dicas incríveis para a gente falar sobre esses desafios que podem surgir, na vida de um coach. Então, o que a gente precisa entender sobre isso? É uma profissão como qualquer uma outra, é uma empresa como qualquer outra, e que sim, nós vamos encontrar diversos desafios ao longo dessa jornada. E nós, né, empreendedores do coach, precisamos estar preparados para esses desafios que vão surgir no nosso negócio, que vão surgir durante a nossa jornada como empreendedores do coaching. Então, eu trouxe aqui ao longo da minha jornada, eu fui mapeando 5 desafios que chegaram na minha vida, que eu vejo e observo na vida dos meus coaches, na vida dos mentorados, o quanto realmente eles são frequentes e quando a gente já passou por isso, a gente consegue mapear, né, de uma forma mais clara e fácil de como sair desses desafios, como vencer esses desafios. Então foi isso que eu fiz hoje aqui, né? Peguei cinco maiores desafios que eu já passei, que eu vejo os meus coaches ou mentorados passando, e trouxe aqui hoje nessa live para estar falando com vocês sobre isso, tá? Então, o primeiro desafio que eu quero falar para vocês é o desafio de conquistar, né, os clientes pagantes com recorrência. Porque às vezes surge um cliente pagante na jornada, principalmente ali no início da carreira, mas existe um desafio muito grande com a recorrência, né? Como que eu faço para manter a minha agenda com o número de clientes que eu preciso para que o meu negócio comece a fluir e eu consiga viver de coaching, né? Essa recorrência, na realidade, ela acaba sendo um pouco mais desafiadora. É o como que eu mantenho esses ganhos que eu realmente preciso para viver de coaching. E começa aí, porque os desafios, logo no início da jornada, eles estão exatamente em o que fazer, como fazer, onde eu vou buscar. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que não, se você ainda, né, não está apto, por exemplo, com as redes sociais, você pode buscar outros meios de conseguir esses clientes pagantes, né? Eu tenho uma mentorada, que inclusive ela até está nessa turma que está acontecendo, quase finalizando do Coach em Ação, que ela não se posicionou ainda. Não porque não quer, ela ainda não se posicionou pelo fato de estar de uma transição de carreira de uma multinacional. Então, ela tem agenda lotada, ela tem agenda cheia com estratégias que a gente aprende ali dentro da mentoria, que não necessita exatamente de redes sociais. Então, essa semana mesmo, ela me passou uma mensagem e falou assim: Dri, olha, eu fechei 4 clientes pagantes, né? Eu fiz, não, ela fez 4 sessões de clareza e dessas 4 ela fechou 2 clientes pagantes para a agenda dela. E ela comentou até, falou assim, Adri, isso foi usando aquela técnica que você ensinou e tal. Eu falei, nossa, que incrível. Porque se você faz 4 sessões de clareza, converte 2, uau, tá incrível.
e sem um posicionamento. Então, a primeira coisa que eu quero libertar vocês que estão no início de carreira é que você tem que sair fazendo live, fazendo vídeo. Por quê? Muitas pessoas não estão habituadas a isso. E se existe uma cobrança de que eu tenho que fazer isso, acaba paralisando a pessoa. Então, eu quero que você saiba que tem como sim, né? Tem como você fazer inúmeras coisas, inúmeros projetos para conquistar esses clientes pagantes com recorrência. E aqui a dica maior que eu tenho para te dar é que você comece, né, a usar a sua rede de contatos. Então, busque, né? Liste, por exemplo, a quantidade de pessoas que você tem contato. Com que tanto você tem contato? Você começa a listar. Então, e lá do trabalho? Quantas pessoas você conhece e você consegue conversar sobre isso? E os seus vizinhos? E no condomínio? E no clube? E no ciclo de amigos? Então, você pode começar a listar a quantidade de pessoas que você conhece e que você pode falar sobre isso. Talvez essas pessoas, elas não vão comprar, né? Talvez não, mas elas vão te indicar para outras pessoas. Então, a ideia aqui é que você realmente faça acontecer ali no início, né, da sua jornada com os seus contatos. Tudo, né? A maioria das vezes, 90% dos meus coaches ou mentorados, os primeiros clientes pagantes, eles vêm ali do ciclo de relacionamento, do ciclo de convivência. Então, quando você começa a fazer isso, você vai gerando ali um contato, as pessoas vão te indicando e os clientes começam a vir. Aos poucos, quando você vai atendendo, quando você vai tendo resultados, você vai tendo cases, você acaba se tornando mais confiante para realmente chegar e se posicionar numa rede social, fazer uma live, fazer um post, né, gravar um vídeo, porque você já começou a ganhar essa autoconfiança dos atendimentos. E é uma coisa que é importante, entenda que esses coaches que você começa a atender, seja ele pro bono ou seja ele pagante, são eles que vão indicar você também, né, o seu trabalho, os resultados que você gera para outros. Então, a minha sugestão também é que você gere ação com esses próprios coaches. O que que você pode fazer? O que que você pode ofertar para eles? Que tipo de parceria que você pode fazer para esses coaches que vai fazer com que eles te indiquem, que vai fazer com que eles mostrem o resultado que eles tiveram ao longo do processo, mostrem tudo isso para outras pessoas e gerem desejo nessas outras pessoas em também terem aqueles resultados. Então, dentro da mentoria Coaching Ação, eu ensino técnicas incríveis para isso. Mas e você, o que que você pode desenvolver, né? O que que você pode desenvolver como técnica no seu negócio para esses coaches realmente passarem a te indicar, gerarem desejo em outras pessoas de terem o resultado que você tem. Então, na hora que você gera uma transformação de muito valor, você vai despertar nas outras pessoas o desejo por essa transformação. Só que você tem que tornar isso público. E nada melhor do que utilizar os resultados, seus cases de resultado, que são seus coaches, para fazer essa intervenção com as pessoas. Falar assim: nossa, você está passando por isso? Eu também já passei, mas olha, eu tive um resultado assim, 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 quando eu passei por um processo de coaching. Então, que tipo de ação é que você pode gerar? Então, lembra, nesse tópico aqui que a gente está falando de ter clientes pagantes com recorrência, o primeiro ponto é que você comece pelas suas redes de contato, né? Liste todo mundo que você possa imaginar que vai fazer a diferença, tá? Você manda um texto, você conversa. Essas pessoas podem não te comprar, mas elas vão te indicar, porque elas também têm redes de contato. Então você vai ver o quanto vai começar a vir clientes para você. E esses que chegarem, seja de uma forma pro bono, seja de uma forma pagante,
qual é o tipo de movimento, qual é o tipo de parceria que você pode gerar com esse coach que vai fazer com que ele mostre o resultado dele para outras pessoas e faça com que essas outras pessoas tenham desejo por esses resultados também. Então, tenho certeza que você vai ter ideias incríveis de gerar essa parceria com esses coaches e você vai conseguir ter sucesso, né? Agenda lotada, com certeza. O segundo ponto aqui, né, que começa a ser um desafio muito grande na vida de um coach que está lá no início de carreira, que é como dominar, né, ali por completo o processo, o de segurança. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Que o primeiro ponto, né, a gente não aprende tudo da noite para o dia. A gente sai de uma formação com toda aquela teoria, com toda aquela parte técnica, mas a gente ainda não tem a prática. Precisa e deve ser aplicado. Né? Precisa e deve ser aplicado para que você domine. Então, você tem que entender que nem que seja em você mesmo, você vai ter que aplicar essas ferramentas para você entender a funcionalidade. Ah, pega o marido, pega o filho, pega o tio, me deixa treinar, né? Seja íntegro, eu preciso treinar. É, se você não faz, né? Ah, mas eu tenho medo, eu não vou atender ninguém porque eu acredito que eu não domino. Então, mas só que se você não faz, você nunca vai dominar. Precisa começar esse treino, essa prática. Assiste uma aula, pratica, assiste uma outra aula, pratica novamente. E aí, com o tempo, você vai entendendo como que funciona. Primeiro ponto muito importante: desapegar das ferramentas. Não é a ferramenta que vai fazer a transformação na vida do seu coach. Lembre disso. A gente tem toda uma metodologia embasada por trás do coaching, por trás do processo do coaching, e essa metodologia é que vai gerar a transformação. A ferramenta é algo que ajuda na clareza do coach, né? Que ajuda você a entender como que está o pensamento, a congruência daquele coach, e aí você conduz de uma forma melhor o processo. Porém, o que vai realmente gerar os resultados são as ações que o seu coach vai gerar através daquilo que você aplica com a metodologia. Então, o primeiro ponto é desapegar das ferramentas. Segundo ponto, se desapegue também que você tem que ter as perguntas certas para fazer. Muitas vezes, né, meus coaches ou mentorados ali no início da jornada falam assim, Dri, será que você não pode passar para mim uma lista de perguntas, de possíveis perguntas que eu posso fazer aqui nessa ferramenta ou nessa ferramenta? Mas não existe as possíveis perguntas. Você tem que deixar fluir. Então, você tem que ter uma escuta ativa, você tem que estar atento, você tem que estar entregue naquele momento do processo, para que você consiga entender o que está se passando, né, ali naquele momento de vida com o seu coach, para você fazer as perguntas certas. Então, as perguntas certas, elas não vêm desenhadas. Na realidade, se você tem uma escutativa, se você está presente para o seu coach, você acaba entendendo realmente qual é a pergunta que você tem para fazer. Eu sempre falo, o poder da escutativa, o poder de uma conversa coaching, porque, gente, eu já tive mudanças assim de processo muito grande por conta de uma frase que o coach falou, tá? Então, muitas vezes a pessoa me procurar por um processo de carreira e a gente está trabalhando ali na primeira sessão, eu perguntando e a pessoa respondendo, e a gente ir trabalhando essa questão de carreira, mas de repente uma frase, uma única frase que ela fala, eu falo, penso comigo, falei, nossa, mas tem alguma coisa estranha aqui. E aí, através de perguntas, eu começo a vasculhar de novo e a pessoa simplesmente entende que não é a carreira dela que ela tem que trabalhar naquele processo, e sim a decisão do divórcio ou não divórcio. Então, olha que doido isso. De repente, a gente iria fazer um processo totalmente voltado para a carreira, mas não era isso que a pessoa realmente precisava. Ela achava que era aquilo, mas na realidade estava tudo dentro dela e através de uma pergunta ela entendeu que não era aquilo. Mas por que que isso aconteceu? Escutativa.
Então, a preocupação aqui maior não deve ser de dominar o processo, de dominar todas as ferramentas, de ter um acervo de perguntas que você vai fazer e vai gerar transformação. A preocupação aqui é a metodologia, que você domine uma metodologia séria, né, comprovada, que realmente dá resultado, uma metodologia que faz a diferença na sua vida como coach e que você tenha escutativa, presença plena naquele momento em que você está atendendo aquele coach. Isso vai fazer toda a diferença. Conforme você for atendendo, você vai tendo muitas sacadas de ferramentas, de dinâmicas, você cria a sua ferramenta, tudo vai se tornando muito mais fácil. Mas no começo da sua jornada, quando ainda você não tem essa habilidade de criar suas próprias ferramentas, de trazer uma dinâmica para dentro do processo, de usar outras coisas, outras ferramentas dentro do processo, então você pode fazer e praticar dessa forma que eu acabei de falar para vocês. A terceira, né? Aqui o terceiro desafio, né, na vida de um coach, que seria aqui então a instabilidade financeira, quando você começa a se dedicar integralmente para a carreira de coach. A gente falou que a primeira aqui, qual que era? Você não ter clientes pagantes com recorrência. Então, se você não tem clientes pagantes com recorrência, começa a gerar essa instabilidade financeira ao longo da sua jornada como coach. O que que acontece, né? Eu vejo muitas pessoas, né, falando, e aqui, né, não tem certo, não tem errado, mas o que eu observo demais ao longo desses anos todos, desses 4 anos? A pessoa sai da formação de coach, e é como se ela tivesse uma obrigação de deixar o emprego atual dela e viver de coaching. E isso acaba sendo um perigo gigante. Né? Existe muita teoria do queima ponte, e larga tudo, vai viver o seu sonho. O primeiro passo que eu acredito e que para mim fez muito sentido é entender que a vida não tem só a Dri nessa vida. Existem pessoas que estão envolvidas na vida e que se a gente toma qualquer atitude de forma irresponsável relacionada ao nosso meio profissional, a gente pode afetar a vida dessas pessoas que a gente ama. E não é isso que a gente quer. Então, o primeiro passo é colocar nem com as pessoas que eu amo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, às vezes eu vejo muitas pessoas assim, eu vou queimar a ponte e tal, e tal. O que que acontece? Chega lá na frente, deu tudo errado, e aí ela precisa voltar, né? E eu não tô falando que é voltar a trabalhar como seletista, voltar a trabalhar na empresa como ela estava. É voltar, é dar um passo atrás para reestruturar tudo e voltar de novo na construção ali do negócio de coaching. Mas se ela queima a ponte, né? Essa queima a ponte é um termo muito estranho. Como que ela volta? Então, eu gosto de usar muito dentro da mentoria a teoria do atravessar a ponte. Quando a gente atravessa, o caminho está aberto para que a gente volte. Ou que a gente volte para remodelar, estruturar tudo que a gente precisa reestruturar e voltar novamente para a nossa jornada, ou voltar como um prestador de serviço para atender aquelas pessoas que ali ficaram e assim por diante. Então, esse atravessar, ele se torna mais suave. Por quê? Porque quando você faz essa travessia da ponte, você vai ser uma pessoa que vai ter se organizado financeiramente para fazer essa transição de carreira. Você vai ser uma pessoa que está se sentindo seguro para fazer aquilo. Você já analisou qual é o seu custo mensal, quanto que você tem de compromisso financeiro todo mês, e daí quantos meses você precisa ter guardado para você fazer essa transição e se sentir seguro e não ficar tendo essa instabilidade financeira, sabe? Ali ao longo do processo, pensando como você vai pagar os boletos daquele mês. Então, quando a gente faz essa travessia estruturada, quando a gente organiza tudo isso para a nossa vida, fica muito mais fácil de fazer essa transição de carreira. Porque eu não vou precisar ficar pensando no que eu vou fazer amanhã. Não, eu já vou estar segura, eu vou estar estruturada, eu não vou ter afetado a vida de ninguém
com essa atitude, nem mesmo a minha vida. É porque se você faz algo de qualquer jeito, até a sua vida, né, sua saúde emocional, né, sua saúde financeira, você está colocando em risco por não ter organizado, por não ter estruturado isso. Então, é muito importante que você fique atento a isso. Não é porque você acabou sua formação que você tem que sair chutando tudo. É claro, é isso que você quer, tá tudo bem, não, né? Como eu falei, não tem certo, não tem errado. Mas o mínimo de planejamento e organização nessa transição de carreira é importante que você faça. O quarto ponto, né? Então, quarto desafio aqui da vida de um coaching, né? Que a gente encontra, assim, principalmente, né, ao longo ali do início da nossa jornada, é conseguir mostrar o valor do nosso processo. Então, de novo, eu sempre falo isso e vou falar sempre. Preço e valor têm diferença, né? Valor é uma coisa, preço é outra coisa. E se eu não consigo mostrar e reconhecer o valor do meu processo, o valor que eu gero para os meus coaches, eu não consigo precificar de uma forma que eu vou realmente viver de coaching, de uma forma que realmente eu vou trazer uma renda que me faça viver desse sonho. Então, o primeiro passo aqui, né, é você entender o valor. Qual é o valor que o seu processo gera? Né? Quanto de valor tem o resultado que você entrega ao longo do seu processo? Isso começa em você, isso é interno. Você tem que reconhecer esse valor. O seu valor como profissional e o valor dos resultados que o seu processo entrega. Quando você entende esse valor, aí chega o momento da precificação. Então, a gente tem muitos coaches no mercado que, primeiro, não conseguem cobrar pelo seu processo. E por que que ele não consegue cobrar? Porque ele não consegue olhar o valor. Talvez ele acredite na metodologia, talvez ele acredite ali num processo de coach, mas ele não consegue acreditar nele. Ele não consegue confiar no resultado dele. E se eu não consigo enxergar o meu valor, se eu não consigo enxergar o valor do processo, se eu não consigo enxergar o quanto vale os resultados que eu estou entregando para essas pessoas, automaticamente eu não consigo cobrar por isso. Eu não consigo dimensionar esse valor. Então, olha que doido isso. É muito de dentro. Eu preciso confiar em mim. Eu preciso confiar na minha entrega. A hora que eu entendo isso, agora sim eu entendo o meu valor. E agora eu consigo cobrar. Então, tem muitos coaches patinando sem conseguir fazer um processo pago sequer, ou cobrando muito baixo do mercado, porque eles não olham e não conseguem enxergar o valor da sua entrega. Então, pense com muito carinho nisso, né? Quanto vale essa transformação? Se fosse você, né? Se fosse para você pagar por esse resultado que você vai entregar para o coach, quanto que você pagaria para ter esse resultado na sua vida? É muito importante olhar isso. Não dá para ficar banalizando, não dá para a gente ficar minimizando o valor de um processo de coaching. Se eu não consigo olhar para essa transformação, para esse resultado, eu estou inferiorizando tudo isso. E hoje, muitos coaches não têm sucesso, não têm um bom faturamento exatamente por isso, porque não conseguem enxergar o valor da sua transformação. Se você enxergar isso, gente, primeiro o seu valor, né? O seu valor como profissional e depois o valor dos seus resultados. E aí você consegue realmente precificar, viver de coaching, não ter nenhuma instabilidade na sua vida financeira, porque o tempo todo que você mostra o valor do seu processo, o tempo todo você vai estar conquistando ainda mais clientes pagantes, tendo sua agenda lotada, tendo um ótimo faturamento e que isso se torne recorrente na sua vida. Isso vai ser recorrente na sua vida.
E aqui, o quinto e o último desafio, né, da vida de um coach é destacar, né? Se destacar no mercado. O que acontece? Hoje, todos os dias, praticamente, tem milhares de pessoas se formando como coach. A gente tem inúmeras escolas de coach que está formando, né? Que está formando aí novos coaches. A gente tem formações de coaching aí gratuita no mercado. Então, o que acontece? Diariamente é chuva de novos coaches chegando no mercado. E aí, muitos coaches ou mentorados lá no início de carreira, eles me perguntam: como é, Dri, que eu vou conseguir me destacar no mercado se tem tantos coaches já aí atuando? Eu não vou conseguir fazer isso. E aí eu vou contar uma história para vocês. Eu também pensava assim: meu Deus, como é que eu vou fazer uma formação em coaching? Vou chegar nesse mundo novata. Tem um monte de coaches que já é gigante aí no mercado. Eu vou ser devorada por eles. Eu não vou conseguir. E eu me lembro que em um processo de coaching, né? Eu coachei, estava fazendo um processo justamente para entender essa transição, se eu queria viver de coaching. E eu mesma, né, ali dentro desse processo, eu gerei uma ação que eu iria contatar alguns coaches que já, né, são como as pessoas que viviam de coaching, para conversar com essas pessoas sobre isso. Só que tem um detalhe, gente, eu não tinha contato de pessoas que eram coaches. Então eu me lembro que na época no Facebook, eu fui no Facebook da minha coach, identifiquei pessoas que eram coaches, que viviam de coaches e mandei para essas pessoas mensagens comentando que eu estava chegando no mercado de coaching, mas que eu estava com medo, porque eu sabia que existia muito coaching no mercado, que eu era novata, que eu não sabia como que ia ser isso na minha vida, que eu estava ali com medo de ser engolida, né, por esses coaches que já estavam no mercado. E eu me lembro que eu fiz contato com 15 coaches nessa época. Então, foram 15 coaches que eu mandei essa mesma mensagem. Eu devo ter recebido ali em torno de entre 8 e 10 respostas desses 15 que eu fiz contato, tá? E ali, vamos arredondar aqui, vamos falar assim, que eu recebi 8 mensagens, apenas uma mensagem foi negativa, né? Tipo, você tá vindo aqui para esse mundo, você acha que vai ser fácil? Não vai ser, não, só eu sei o quanto eu ralei, e as pessoas chegam aqui querendo fazer a diferença, e não é assim que funciona. E o restante foram tudo muito positivo. Né? E o que mais me chamou a atenção foram pessoas que me abraçaram. Elas nem me conheciam, mas elas me abraçaram. Então, são pessoas que hoje são parceiras de jornada, são pessoas que hoje ou já foram meus mentores, ou já foram meus coaches, ou que a gente tem uma parceria de trabalho juntos. Então, o que você tem que entender? Que você vai chegar sim no mercado onde tem muitos coaches, mas depende de você, depende da rede de contatos que você vai fazer. Depende de quem você quer atrair para o seu caminho. E lá atrás eu entendi que eu queria atrair parceiros de jornada para o meu caminho, que eu queria atrair amigos. Essas pessoas me ensinaram isso, que eu poderia ter parceiros e amigos ao longo da jornada e não ter concorrentes e não ter pessoas que iriam me devorar. E a hora que eu fiz esse entendimento, que eu fiz esses contatos, falei, é isso que eu preciso. Eu não preciso viver num mundo desafiador. E o que aconteceu? Essas pessoas, elas me ajudaram a chegar num nível de excelência. Essas pessoas me ajudaram a crescer o meu negócio. Assim é hoje ainda. Eu ajudo elas a crescerem os negócios delas, elas me ajudam a crescer o meu negócio. Então, entenda isso. O destacar-se no mercado, ser excelência no mercado, depende de você. Depende se você vai querer ficar escondido ou se você vai querer mostrar para o mundo quem é você. Depende se você vai querer entrar num mundo, num mercado onde você tem concorrentes, ou se você vai querer entrar no mundo, no mercado onde você tem amigos parceiros.
Então, não fique com medo de achar que você vai estar chegando agora, que porque você está chegando agora, você não vai se destacar como um bom profissional. Tenho certeza que tem muitos profissionais, né, assim como eu, assim como essas pessoas que me acolheram, que querem ser seus parceiros, que querem ser seus amigos de jornada, tá? Então, confie nisso, confie no processo, que tudo vai dar certo. Amanhã tem live novamente aqui, então fique atento, fique de olho, porque eu vou colocar a programação, horário e tema da live. Então, durante toda essa semana estamos fazendo live, então que você realmente venha para cá. Se você ainda não sabe, não se inscreveu, vai rolar a jornada Viver de Coaching. O link está na minha bio. Então, a jornada acontece de 29 a 3 de dezembro. Corre para minha bio, se inscreve, vai ser incrível. São 3 aulas onde eu vou te mostrar o quanto é possível viver de coaching, o quanto você tem um caminho vasto para que você possa viver de coaching. Então, não perca tempo. Corre para a bio, se inscreve nesse link para você participar da jornada Viver de Coaching, porque se você não se inscrever, você não consegue participar. A gente vai ter link fechado para essas 3 aulas que vão acontecer, começa dia 29. Então não perde tempo, vai lá para minha bio e se inscreve. Se você ainda não me se você não me segue lá no Instagram, mas, gente, não, claro, aqui no Instagram você já tá aqui. Ah, meu Deus. Se você ainda não se inscreve, se você ainda não me segue lá no YouTube, corre lá também, se inscreve no meu canal, que tem vídeos incríveis todos os dias que vão te ajudar a viver de coaching, vão te ajudar no seu negócio. Carol, que bom que você já se inscreveu. Vai ser incrível ter você comigo nessa jornada, viu, Carol? Eu tenho a certeza que eu estou preparando as melhores aulas aqui para vocês e que eu estou dando o meu melhor para que vocês possam encontrar o seu caminho para viver de coach, assim como eu encontrei o meu caminho. E eu te espero amanhã, então, aqui de novo no Instagram, para que a gente possa, mais um dia, falar de coaching, que você possa pegar todas as sacadas aqui para o seu negócio, tá bom? Um beijo grande para você e até amanhã.